Olá! No último vídeo, nós falamos um pouco dos tipos principais de problemas de raspagem de dados. São eles: as APIs documentadas, que na verdade não são um problema de raspagem de dados propriamente dito, as APIs escondidas, que são aqueles sites gerados por APIs, mas que não estão documentadas, as páginas estáticas, que são as mais comuns, que tem aquelas páginas HTML que nós vamos acessar, e as páginas dinâmicas, que são as mais desafiadoras. Vamos ver mais para o final do curso. Agora vamos falar um pouco sobre as APIs e como elas funcionam. E vamos aproveitar que vamos trabalhar com APIs documentadas para explorar um pouco as ferramentas que vamos utilizar em R e em Python, tá bom? Então, o que é uma API? A API significa Application Programming Interface, né? A tradução desse termo para português não fica muito informativa, mas ela é basicamente uma forma unificada para acessar dados de uma plataforma específica, né? É uma forma de comunicação entre uma máquina, no caso, a sua máquina, por exemplo, e uma máquina que está em outro lugar, que é, por exemplo, um servidor que contém dados de nosso interesse. Ela ocorre de uma forma organizada e documentada, ou seja, ela vai te dar o que ela espera que você faça para se comunicar com ela e documentar isso, e ela vai te dar o que você deve esperar de resposta, de retorno desse seu pedido. Então, por exemplo, eu peço a informação de um endereço a partir de um CEP que eu passo para uma API e ela me retorna, se tudo der certo na comunicação, as informações desse endereço. Geralmente, as APIs são a forma mais econômica de fazer essa transferência de informação. Porque como ela já é estruturada para trazer os dados dessa forma, ela vai ocupar o mínimo de espaço possível para mandar as informações e coletar, e transferir essas informações de volta para a gente. Diferentemente de uma página HTML que a gente acessa quando a gente acessa via navegador, por exemplo, onde acessamos aspectos gráficos e baixamos um monte de informação a mais, imagens, etc., que não necessariamente é nosso interesse quando estamos acessando somente os dados de uma plataforma. Para quem trabalha com programação, as APIs ajudam muito a nossa vida. E, na verdade, muitas ferramentas que a gente constrói, que a gente usa no dia a dia, na verdade, são alimentadas por APIs, né? Então, no nosso dia a dia, quando a gente vai acessar dados, por exemplo, que são provenientes do Google, todos eles vêm, praticamente, quase todos eles vêm de APIs que a gente consegue acessar via linguagem de programação. Se a gente está acessando, está querendo criar uma máquina na nuvem, a gente consegue fazer isso via APIs. Se a gente quer fazer até transações financeiras, a gente pode fazer isso através de APIs, né? Todo mundo conectado hoje, ele é conectado através dessas APIs porque são a melhor forma de comunicação aí entre as máquinas. Então, tem todas essas várias vantagens, tá? E vamos caracterizar um pouquinho mais agora. Como que elas funcionam? Bom, a forma de acesso a essas APIs, elas geralmente vão estar documentadas em uma página que vão falar assim, ó, você deve acessar dessa forma a API fazendo uma requisição desse tipo. E algumas delas são públicas, então elas não precisam de nenhum tipo de informação para você começar a colher dados dela. A gente vai ver um exemplo disso.
mas às vezes também ela envolve alguma autenticação, né? APIs que são pagas, por exemplo, precisam de alguma forma de saber que quem está pedindo a informação é você, né? E isso acontece geralmente através de um token, né? Que a gente vai ver em exemplos também mais para frente. O exemplo da SP-Trans, por exemplo, é um exemplo que vai envolver token. O exemplo do ChatGPT, da API do ChatGPT também é um exemplo que envolve token, entre outros. A forma de coletar informações em uma página, em uma API, geralmente vai envolver uma requisição que a gente chama do tipo GET. Requisições GET são aquelas onde a gente pede alguma informação para o, o, o detentor desses dados, né? O que a gente vai chamar de servidor que contém esses dados. A gente fala, por favor, me dê essas informações, e aí isso ocorre através de uma requisição GET. Ela pode ter ou não parâmetros, dependendo do que a gente está pedindo. Pode falar, me dê o endereço desse CEP. E aí ele vai me dar. Mas se eu quiser, por exemplo, o preço de um carro na tabela FIPE de uma certa data, eu posso passar isso através de um parâmetro. Né, essa data através de um parâmetro. E nesse caso, na maioria das APIs, o retorno que vem para a gente geralmente vai vir através de um arquivo JSON. Tá? Ele vai vir nesse formato que vamos ver nos exemplos, mas é uma estrutura de dados muito utilizada na internet, por ser bastante flexível, né? Ela tem um formato de listas, que a gente consegue criar estruturas mais complexas ou mais simples, e ela também é bastante econômica, né? No sentido de que ela gasta poucos caracteres para descrever os dados que queremos acessar. Outros formatos que podem vir os dados, pode ser um arquivo CSV, por exemplo, ou pode vir até um arquivo XML, né, em APIs que são mais antigas, em sistemas que são mais antigos. Também é possível inserir informações utilizando APIs em algum banco de dados, por exemplo. Aqui, para a gente, isso não é tão relevante, mas isso vai ocorrer através de requisições POST. Essas requisições a gente vai ver bastante, principalmente quando a gente estiver acessando alguma página que envolve fazer um login ou preencher algum formulário, né, em geral. Então, isso vai acontecer bastante. Nas APIs documentadas, a gente não vai usar tanto isso, apesar de existirem alguns casos onde a gente vai usar requisições POST. Tá? Mas essas requisições POST são aquelas onde a gente consegue enviar, além de pedir informação, a gente envia um bloquinho de dados que geralmente vão estar encriptados, vão ser passados de uma forma segura para o servidor. E aí esse servidor pode processar esses dados, por exemplo, para fazer o login numa plataforma ou para inserir dados em um banco de dados. Ou outras coisas. E quais são as ferramentas que nós vamos utilizar? No R, nós vamos utilizar o pacote HTTR, que ele basicamente serve para fazer requisições HTTP, utilizando o R, daí o nome. E o HTTR2, que é um pacote mais recente, que ele cumpre a mesma função, mas ele tem uma forma diferente de organização, buscando trazer um pouco mais de consistência e transparência também no código. E dentro do Python, a principal biblioteca utilizada nesse sentido é a requests. Vamos ver mais exemplos sobre ela. Existem muitas outras, né? O Python tem muita biblioteca para fazer esse tipo de coisa. Mas a principal, a mais conhecida, aí que tem um bom
balanço entre baixo e alto nível é requests. Vamos ver um exemplo, aqui na linguagem de programação R. Depois vamos ver exemplos em Python. Essa aqui é o site da Brasil API. Esse é um site que ele é uma API pública que foi construída pela comunidade de pessoas que trabalham com programação. Mesmo o código-fonte dessa API está disponível, inclusive, no GitHub. E vocês podem acessar mais informações sobre ela se vocês tiverem interesse. Mas aqui é um exemplo mostrando como que ela funciona. Então, essa é a Brasil API e ela permite que a gente acesse informações de várias fontes diferentes. Por exemplo, dados de bancos, dados do CEP, dados da tabela FIPE, que eu comentei, né, para pegar informações sobre os preços de carros, a base de CNPJ da Receita Federal, entre outras. Vamos ver o exemplo do CEP. Então, aqui ela mostra a documentação para a gente de como que é esperado que a gente use essa ferramenta. Isso está escrito nesse lado direito. Então ele está falando, faça uma requisição do tipo GET, como comentamos, do link da API, né, que vai ser esse brasilapi.com.br/API, e aí complemente isso com o /CEP, /v1, e aqui você coloca qual que é o CEP que você quer acessar. Essa parte que está aqui no preâmbulo, no prefixo, né, da URL completa, a gente vai chamar de URL base, que ela vai ser a mesma para todas as requisições que a gente vai fazer. E essa outra parte aqui a gente vai chamar de endpoint, que é o link específico para acessar o que a gente tem interesse. Né? Então a gente está acessando as informações referentes à API do CEP na versão 1 e acessando isso aqui. Isso aqui não necessariamente é padronizado, pode ter outros padrões, mas esse padrão de ter uma URL base e um endpoint vai ser bastante comum na maioria das APIs, tá bom? E como que ela funciona? Aqui tem um exemplo. Né? Se a gente colocasse o CEP 890.125, o retorno esperado seria esse arquivo aqui. Esse arquivo é um arquivo no formato JSON que a gente tinha comentado. Então, vai vir CEP 890.125 e com as outras informações, como o estado, a cidade, o bairro e o nome da rua. E também qual é o serviço que foi utilizado para coletar, que fornece esses dados, nesse caso é o via CEP. Mais do que isso, ele tem aqui uma documentação falando, eu quero que você passe o CEP da seguinte forma. Né? Atualmente o CEP é composto por 8 dígitos, 5 de um lado e 3 do outro. Cada algarismo do CEP possui um significado. Então ele pede para você passar exatamente isso. E ele tem as respostas esperadas, que são essa de sucesso e essa de erro. Essa de sucesso, ela tem esse código 200, que está falando aqui, que vai retornar esses elementos aqui, como a gente vê aqui do lado direito. E quando dá um erro, ele vai retornar esse erro 404, que é o código do erro, que ele vai retornar o nome e a mensagem do erro, e o tipo de erro, e uma lista falando algumas especificações desse erro que foi dado. Por exemplo, se o CEP não existe, ele vai informar isso aí pra gente, ou se a gente passar o CEP num formato incorreto, ele também vai reclamar. Então é isso, ele vai sempre falar pra gente o que ele espera que a gente envie
de que forma ele espera que a gente envie e o que a gente recebe de retorno. Agora vamos para a implementação, nesse exemplo inicial. O que temos aqui é a URL base, brasilapi.com.br/api, o endpoint que estamos acessando, nesse caso, um endpoint um pouquinho diferente do exemplo do site, né? E utilizamos a função paste 0 aqui para colar essas duas partes, o URL base e o endpoint, criando aí a URL do Brasil API. E aí utilizamos a função get do pacote HTTR e o resultado disso é esse objeto do tipo response. Vamos ver mais detalhes sobre essa parte do código mais para frente, nos casos, mas vamos dar uma olhada nesse objeto de resposta. Temos aqui, então, ele informando para a gente que foi esse o link que foi acessado, justamente a junção dessa parte e dessa parte. A data que isso foi acessado, nesse slide ele foi criado em 2022. O status do resultado, 200, como era esperado pela própria API. Está falando aqui sucesso, então é 200. O content type, que vamos ver mais para frente, e o tamanho. Quais são os possíveis status que podem ter em um site? São muitos, tá? Mas geralmente vão ser 200, que significa que deu certo, né? Isso é geralmente padronizado nos sites. Os erros do tipo 400 costumam ser problemas. Então, pode ser 400, por exemplo, uma requisição mal formatada, você não fez a requisição direito. 401, que significa que você não está autorizado a fazer essa requisição, por exemplo, alguma coisa que envolve autenticação. 404, que é o mais conhecido, né, quando a gente acessa uma página que não existe, é porque a página não foi encontrada. Podem ter erros do tipo 500 também, que são geralmente erros relacionados ao servidor que fornece as informações. E existe esse 300, que é quando a gente acessa uma página que redireciona a gente para outra página. E tem muitos outros, né? Tem toda uma página aí de muitos erros que podem aparecer na prática. Tá? E para finalizar, vamos ver. Ele está falando que o tipo de resultado é um arquivo JSON, que é aquele arquivo que a gente viu na API. E o tamanho é 98 bytes, né? Que é um arquivo bem pequenininho, como a gente esperaria, por ser uma API. E, bom, agora que a gente tem a base, vamos começar a ver exemplos de programação tanto em R quanto em Python. O conteúdo dos vídeos é o mesmo, você pode acompanhar nas duas linguagens, ou você pode acompanhar em uma ou outra linguagem da sua preferência, tá bom? Não tem uma diferença entre os conceitos ali colocados, agora a gente vai falar mais sobre a linguagem de programação mesmo, tá bom? Valeu!